É o Corujão da Madrugada! Será que vai ter alguém aí nessa live? São 1h30 no Brasil. Vou esperar 2 minutos, ver se entra alguém. Entra gente, tudo bem? Boa noite. Boa madrugada. Oi, amada. Boa noite. Mais 1 minuto a gente começa. Vamos lá. Eu tinha prometido fazer essa live, né? Porque eu dei a segunda aula e no final da segunda aula o meu neném acordou e eu não consegui... Seattle tá mais cedo. E eu não consegui terminar os 5 versos que o Rabbeinu Berraia se baseia para passar todo o conteúdo bombástico que a gente aprendeu. E esses 5 versos, eles são super representativos e cada um tem acho que um aspecto importante da gente internalizar. Então, vamos junto agora nesses 5 versos. E eu vou pegar a colinha aqui do livro, que a gente já passou da idade, né, de memorizar as coisas. Vamos lá. Então, o primeiro verso, ele vem de Jeremias, capítulo 2, verso 13. E esse verso ele é muito interessante porque eu acho que é um assunto que a gente vai tratar durante toda a nossa jornada. Então ele abre com esse verso que vai ser um tema recorrente. Hanukkah Sameach para todo mundo. No finalzinho da live a gente fala disso. Então ele fala assim: porque o meu povo, ele fez 2 pecados. O primeiro, ele se esqueceu de mim, que sou o manancial das águas de vida, para fazer cisternas quebradas que não seguram água. Então o tema é esse, da gente se esquecer que tem Hashem que está orquestrando o mundo para construir outros sistemas de confiança. Só que o problema é que todos esses outros sistemas de confiança, eles sempre vão ter buracos, né? Uma coisa que eu escutei há muito tempo, mas ela segue comigo para sempre, que é: onde a gente tem um buraco do tamanho do infinito, a gente só consegue preencher com o infinito. Então, essas cisternas, né, esses canos, se eles estão quebrados, eles nunca vão conseguir ter a possibilidade de segurar a bênção do infinito, sabe? E essa quebra é tirar Hashem da cena. Então eu acho que isso é um tema que a gente vai voltar muito, né? Que é essa cisterna quebrada. Eu acho que ele, pra mim, que sou uma pessoa muito visual, mas eu acho que é um presente enorme para todos nós, porque sempre que a gente recebe uma imagem, sabe? Essa imagem, a gente pode lembrar dela nos momentos mais difíceis. Então, a gente pode lembrar dessa imagem. Não sei se vocês já viram assim, esses memes que tem uns canos assim, e aí tem algum cano que tá errado, algum cano que tem um buraco, outro cano que tem um impedimento, um obstáculo. E aí fala assim, qual é o balde que vai encher de água, né? Então, acho que essa imagem, ela é muito forte e ela pode vir na nossa frente
quando a gente tiver qualquer dificuldade em ter confiança verdadeira. Então esse foi o verso 1, vamos para o verso 2. O verso 2, ele é dos Salmos, do rei Davi, e é o Salmo 106, o versículo 20, e ele fala: eles trocaram a sua glória por um boi comendo grama. E esse verso ele alude, né, ao pecado do bezerro de ouro, que eu acho que talvez seja o pecado fundamental de idolatria, e talvez seja o primeiro pecado em que os judeus já tiveram como um povo a Torá, porque os patriarcas, eles não receberam a Torá, né? A Torá só foi recebida depois, com Moisés. Então isso foi acho que o primeiro pecado pós o recebimento da Torá, o recebimento dos 10 mandamentos, né? Então, como que é possível que um povo que teve essa experiência absolutamente transformadora de realmente escutar Deus, de ver Deus, né, na sua frente, como é que depois disso você tem a possibilidade de se esquecer e fazer o pecado do bezerro de ouro? E claramente, assim, a gente não pode julgar, mas é um pouco essa coisa do se esquecer. A gente se esquece muito fácil das coisas que a gente experiencia. E a gente se esquece porque as nossas emoções, elas entram no meio e fazem com que a nossa memória se apague. O medo, ele é tão forte que ele tem essa capacidade de apagar uma experiência que também foi muito forte, né? Então eu acho que esse verso, ele ajuda a gente a conseguir voltar para algum estado em que a gente sim teve uma confiança muito verdadeira. E a gente pode resgatar esse estado com a nossa memória, né? E trocar as emoções, porque acho que todo o nosso trabalho aqui, né, essa possibilidade de a gente poder trocar as nossas emoções, trocar a emoção do medo, das dúvidas, com uma emoção de segurança. Porque é essa leveza, né, que se dá com a troca das emoções, que é o que o Rabbeinu Berhai quer ensinar pra gente. Então agora vamos pro verso 3. O verso 3, ele também é de Jeremias, é um dos versos que eu pessoalmente mais gosto. Ele tá no final do Birkat Hamazon, ele tá no final da reza que se faz sempre que alguém come uma refeição com pão. Em hebraico assim: Baruch HaGever Asher Yiftach Ba'Hashem Ve'eya Hashem Miftacho. Eu gosto muito dessa coisa reflexiva. E do hebraico é muito profundo, a tradução é: abençoado seja o homem que ele consegue colocar toda a sua confiança em Deus e Deus será a sua confiança. E é sobre isso que a gente está falando, né? De quando a gente sim coloca nossa confiança, Hashem responde como um espelho. E isso é muito difícil fazer quando aperta, quando as situações são difíceis, né? Mas esse verso aí, ele vai dar força pra gente. E ele é tão bonito, tem várias músicas com esse verso, e ele é um verso muito poderoso. E vamos continuar agora o verso 4, Salmo 40, verso 5. Ele é um verso parecido com o terceiro que a gente falou, mas com uma nuance aqui, que é o seguinte: afortunado seja o homem que faz de Hashem o seu suporte, e ele não se virou
não vai... E aí a conjugação é ele não se virou, né? Ou não é ele não vai se virar, ele não se virou no passado para aqueles que estão com a falsidade. E eu acho esse verso muito poderoso porque quando a gente começa a ver cenários, né, de situações que são desafiadoras, normalmente esses cenários são cenários irreais. São cenários imaginários, são cenários do que é possível. Mas não são cenários do que realmente aconteceu ou do que vai acontecer, né? Não é um destino marcado. É um cenário. Então esse é o cenário da falsidade, porque ele não necessariamente vai acontecer. Mas se a gente colocar a nossa confiança em que sim vai acontecer, é possível que sim vai acontecer se a gente se realmente colocar a nossa cabeça, nosso pensamento, né? É possível que a gente vai atrair isso, porque quando a gente começa a acreditar nesses cenários que não têm substância, a gente começa a tirar Deus da cena. E aí o verso 5, ele é um verso que eu tenho dificuldade de aceitar, mas se o Rabbeinu Berraia traz, a gente tem que falar, né? Então o verso 5, ele também é de Jeremias 17, versículo 5. E ele fala que o homem que tem o seu suporte como outro homem, que ele vai ser amaldiçoado, porque ele faz a sua carne o seu braço e o seu coração ele vai completamente ser desviado de Hashem. Então esse verso é um pouco quase como se fosse um decreto de que no minuto que a gente começa a confiar em outras pessoas, a nossa confiança em Hashem, ela vai completamente desaparecer. E é muito importante a gente prestar atenção nisso, sabe? Prestar atenção em não achar que as pessoas, elas têm a chave das nossas vidas. Muitas vezes a gente acha isso. E vai de todos os searas, assim, né? Desde o gerente do banco, até o nosso chefe, até um familiar. E a gente coloca muita confiança nas pessoas. E quando a gente coloca muita confiança nas pessoas, a gente também se coloca num papel de vítima, né? E tudo que o Rabbeinu Berraia quer é tirar a gente desse papel de vítima e colocar a gente no papel de protagonista da nossa vida, da gente realmente poder escolher a confiança. E a gente poder escolher transformar as nossas emoções e colocar as nossas emoções no infinito, naquilo que realmente é a fonte da vida eterna. Com isso eu vou terminar a live e a gente se vê na quarta-feira com o próximo assunto. Um beijo enorme, obrigada por terem participado nesse corujão da madrugada e a gente se vê em breve.